Bem-vindo aqui ao blog de Deus, e que somos aqui cristãos, focando sempre nos ensinamentos de Cristo. Eu vou falar agora um pouco sobre mim. Eu aqui que sou o criador do blog, mas conto com vocês aqui também para que colaborem na construção desse blog, na manutenção desse blog. Então vamos falar aqui sobre mim. Eu nasci em 1960, Belo Horizonte, no bairro de Santa Efigênia. Minha mãe e meu pai, famílias assim, católicas. Meu pai era um pouco assim dividido, porque ele também teve coisas do candomblé, mas definiu-se por católico. Depois se casou com minha mãe. E eu nasci, inclusive, com uma deficiência nas pernas. E depois, por um tratamento inédito naquela época, no Hospital das Clínicas, eu tornei um fenômeno, porque meus pés ficaram normais e eu andei até com 1 ano e 4 meses. Imagine, eu era condenado até ficar com as pernas tortas, como muitos naquela altura ficava também. E já nasci tendo desafios na vida. Depois que eu parei de usar bota ortopédica, aos 7 anos, veio uma doença chamada epilepsia. Tive tantas crises que quando chegou, eu estava no 2º ano primário, né? Exatamente com 8 anos, eu tive que sair da escola. Eu tinha uma média de 50 crises por dia. E as crises eram tão intensas que eu quase não ficava no estado normal. Aquilo serviu de estudos e eu tomava remédios controlados que também não adiantavam nada. E fiquei sem poder estudar. E fomos até um hospital em Belo Horizonte, que é um hospital espírita, me passou uns remédios. Na altura chamava Trenuride, um remédio sem controle médico, assim, comprava até sem receita, e as crises diminuíram, mas não acabou. Continuei convivendo. E naquela altura, por volta dos anos 1969, minha mãe teve uma debilitação muito grave. Ficou internada, uma debilidade psíquica, e ela estava no estado bem avançado e tal, e eu me questionei bastante, porque éramos católicos, frequentávamos a igreja, e pegávamos muito, ajudávamos muito a igreja, a gente era muito católicos. No entanto, quando minha mãe estava mal, o padre Expedito, que pode ser que esteja vivo ainda, da paróquia de São Mateus, lá no bairro Anchieta, onde nós morávamos na altura, negou a ir lá em casa a orar pela minha mãe. E isso me causou uma extrema decepção com o padre e com a igreja em si. Mas minha mãe ficou desenganada no hospital e meu pai tirou do hospital e conseguiu tratá-la. Mas não foi pela igreja, não foi em coisas normais, e sim com uma senhora que era mãe de santo. Foi lá, fez umas rezas, uns trabalhos lá, umas obrigações, e minha mãe ficou salva dessa perturbação psicológica. Na verdade, se dizia que era espiritual, a gente acompanhava, era muito turbulento aquilo ali. Seguimos à frente, mas a minha epilepsia continuou. E eu tendo crises, tive bullying na escola, vamos falar depois sobre isso, e venci até que um dia parou. Fui tendo crise de 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e meio, até que passou 2 anos e aí nunca mais eu tive mais nada. E não se sabe direito como foi a minha cura. Tentamos tantas as coisas, tantos médicos, médicas inclusive, tratamentos com centro espírita, com curandeiros,
em Umbanda, para tudo quanto é lado nós tentamos, não sabíamos, eu particularmente não sei nem o que funcionou. Basicamente eu acreditava, e minha mãe também, que eu ia curar. Isso que foi importante. E fomos até em missionários protestantes, né, crentes, né, que a gente falava que ele teve para crentes, né, e tudo que dizia que ia ter uma cura, a gente ia lá tentar. E chegou uma hora que as crises pararam. Passou um tempo, eu fiz uns exames para comparar com os anteriores e vi que não tinha nada. Eu não consigo até hoje atribuir como foi essa cura e onde especificamente foi, por nós termos andado em tantos lugares. Só sei que a partir da última crise, eu nunca fui mais em nada buscar cura. Apenas acreditei que não ia precisar mais nada. Chegou um ponto que eu falei assim, não vou tomar remédio mais não. Porém, eu não passei a beber, graças a Deus, nunca usei droga. E tudo aquilo que eu achava que podia comprometer meu estado cerebral, eu evitei excesso. Depois me libertei, assim, achei que tudo. Mas nisso, contando aqui para ser mais breve, eu também fui decretado pela minha mãe, tipo uma maldição. Ó, meu filho, você tem muita graça na vida, mas acredite, você vai sempre ser pobre, né? Você nunca vai ter dinheiro na vida, você vai ser assim mesmo. E aquilo ficou. E eu nunca me conformei com essa, quase que uma profecia, uns falam profecia, outros falam que foi uma maldição, eu não sei. Sei que eu nunca trouxe aquilo para mim profundamente, mas não sei se aquilo ficou no meu inconsciente. Mas à medida que eu me afastava da família, eu prosperava. Quando eu aproximava da minha família, eu ficava em situação difícil. Foi sempre assim a minha vida. Quando eu saía de perto da minha família, eu prosperava. Quando eu voltava a ter contato com a minha família, eu entrava em situação difícil. Na verdade, não sei atribuir o que é isso, se está no meu consciente ou não. Mas eu, resumindo aqui, eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei que eu tenho poder, que posso buscar, mas um detalhe maior em tudo isso é que eu sempre tive revelações na minha vida. Aí eu vou contar para vocês as revelações que eu já tive. E que só hoje, agora aqui, estou me despertando para me abrir, vocês vão me ajudar. Eu me abrir cada vez mais. A minha espiritualidade, que eu consegui com pessoas que nunca me conheceram, me relatar, abrir-se para mim, consegui fazer cada conferência, confissões, assim, inesperadas. Pessoas, inclusive, famosas. Agora, e não só no Brasil ocorreu isso, no exterior também, eu viajei, de repente encontrava pessoas assim que eu jamais esperava e aquilo ocorria. Situações que eu vou dizer para vocês, bem difíceis de acreditar. Mas vocês vão ver que ao decorrer disso aqui, vamos ter várias outras situações em que vocês vão ter outros parecidos, semelhantes, iguais talvez não, mas alguma semelhança com aquilo que eu vou relatar aqui sobre mim. Mas sou uma pessoa muito diferenciada. Eu trabalhei em várias profissões, fiz muita coisa assim, claro, erradas, mas nada monstruoso, nunca fui ex-drogado, ex-inveterado em nada. É aquela coisa que, eu fui um marginal, hoje eu estou sendo... Não, também nunca fui um santo, tá? Hoje eu procuro refletir um pouco mais e não cometer alguns erros no passado eu tinha. Assim de, sei lá, achar que... Porque antes eu achava que ser esperto é cumprir a lei dos homens e aproveitar as brechas. Hoje não. Hoje eu tenho um comprometimento que eu penso que Deus não é burro.
E eu, sendo inteligente, vou fazer aquilo comprometido com Ele. Hoje eu penso isso. Então vamos em frente. E hoje eu penso dessa forma e procuro agir dentro dessa retidão. Às vezes quando me desvio um pouco, ou às vezes pelo pensamento ou não, eu tento, não, é aqui que eu tenho que ir. Custe o que custar, eu tenho que seguir aqui. Eu não vou ser conivente com nada daquilo que eu sei que não está seguindo o caminho correto. Então, vamos lá. Obrigado aqui. Alguma coisa que você quiser saber sobre mim, siga o blog, vai ficar sabendo. A gente, nos primeiros vídeos, a gente vai relatando um pouco sobre mim. E eu vou contando aí algumas passagens bem importantes em que vocês vão ficar aí comparando, dando sua opinião e vendo. Eu digo assim, para todos vocês, eu questiono sempre, até hoje, que cristianismo é esse que não aplica os ensinamentos de Cristo? Por onde eu passei, tento encontrar um cristianismo que aplique o ensinamento de Cristo. Então vamos aqui, e eu vou tentar praticá-lo agora junto com você. E corrija se eu estiver errado, dê sua opinião, me ajude. Eu sugiro que, se você tiver um caminho melhor do que esse que a gente vai seguir aqui, pode dar sua opinião. Agora, mediante tanto estudo que eu fiz na minha vida, eu escolhi dessa forma que vamos falar aqui nesse blog. E vamos em frente. Então, meu nome todo é José Cláudio Nery Borges. E não tenho nada a esconder. Aqui é transparência. E eu quero que vocês entendam, aqui vai ser Cristo na transparência. Vamos aí falar mais à frente da Bíblia, mas sobre o Novo Testamento. Falaremos até do Velho, mas apenas por comparação, não para seguir. Quem segue o Velho não é cristão. Quem é cristão segue o Novo Testamento. Então, muito obrigado e Deus nos proteja. Vamos em frente.